Olá, hoje nós temos aqui no estúdio do RDTV a Sônia Mazeto, presidente do Sindicato dos Terapeutas de Mato Grosso. Ela é bastante conhecida como musicista, como uma pessoa também que é terapeuta, faz uso e divulga muito, mas ela assumiu esse ano o Sindicato dos Terapeutas. E nós queremos falar um pouco desse mundo que muita gente faz uso e não sabe que existe regulamentação legal, que existe formas, existem normas. Então, Sônia, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu queria que já de início você falasse um pouco dessa estrutura, né? Como é que está o nosso estado em relação à profissão de terapeuta? Tá. Primeiro que assim, eu reassumo agora, né? Reassumi esse ano. Na gestão passada nós ficamos 3 anos com a diretoria, e aí houve de novo o processo seletivo. Foi uma reeleição. Foi reconduzida ao cargo. Então, quando o sindicato, ele tem uma história, né? Ele ficou durante muito tempo na sua estrutura, tendo muitas dificuldades, porque os terapeutas sempre foram olhados como se eles estivessem aquém do processo quando se falava em saúde. A população já usava, né, muito, mas eles não tinham esse reconhecimento, né? Eram tidos, entre aspas, como charlatão, assim, né? Então, quando o sindicato começou o seu movimento, ele começou por uma necessidade, há 14 anos atrás, quase 15 anos, porque as pessoas, os profissionais da área da saúde, os nossos terapeutas começaram a ter dificuldade de atuar, porque eles eram denunciados, porque prática de medicina ilegal, aquela coisa toda que a gente sabe que não existe dentro dessa realidade terapêutica. E então foi sancionada a lei. Então o estado de Mato Grosso foi o primeiro estado no Brasil que teve uma lei, que sancionou uma lei que desse respaldo ao profissional terapeuta. Então, nisso, o nosso estado, ele saiu na frente, porque mesmo antes de ser reconhecido pelo Ministério e ser integrado ao SUS, né, as práticas integrativas complementares, o estado sancionou essa lei. Aí sim, aí os terapeutas começaram a ter mais tranquilidade para atuar, porque eu vou lhe dizer, Lídice, havia terapeutas que tinham pavor, eles pensavam, mas e se chegam aqui, mas e se levam? Porque até você explicar, né, qual é a situação, muitos terapeutas tiveram situações muito desagradáveis. Eu conheço pelo menos 2 que foram processados, né? Exatamente. E tiveram muito trabalho para provar que não estavam praticando medicina, né? Isso. Então, hoje, com essa lei, a gente conseguiu trazer essa segurança maior para os profissionais, e o papel do sindicato é agregar esses profissionais e dizer a eles que a importância de eles estarem sindicalizados, porque ainda tem, né, aquelas falas assim, eu vou me sindicalizar para quê? Vai para onde meu dinheiro? Que a gente escuta isso. A gente fala, gente, você tem que pertencer a um órgão de representação de classe. Assim como eu, por exemplo, eu sou fonoaudióloga. Eu faço parte do meu conselho e preciso fazer parte do conselho para atuar. E o terapeuta, que ainda não é uma profissão, mas é uma ocupação, ele precisa estar vinculado a um órgão que o represente, tanto para que ele possa ter um órgão que responda por ele numa dificuldade, quanto o outro lado também, né? Então, o sindicato, o papel dele é esse. E nós temos feito isso sempre com muito cuidado e muita presteza, porque o que a gente quer é que o sindicato, tendo respeito, os nossos terapeutas serão respeitados também. Essa lei estadual, ela cita, né, algumas dessas práticas terapêuticas. Queria que você, para as pessoas entenderem, compreenderem do que a gente está falando, quais são elas? Algumas são mais famosas, mais conhecidas, o reiki, tem as constelações familiares ou sistêmicas, a própria homeopatia, que já foi muito debatida no âmbito científico, né? Mas quais são, assim? O que você pode citar como exemplo, Sônia? Eu falo que quando o nome, né, saiu de holístico para práticas integrativas e complementares, é bem isso mesmo. Ela integra os processos de tratamento,
e ela complementa os tratamentos. Então, por isso que a gente diz que não tem competição entre médico e terapeuta, mas a gente tem que trabalhar junto isso, tudo em prol do bem-estar do ser humano. O que a gente pode citar que é menos conhecido da população? Por exemplo, o reiki, a barra de axis, essas coisas todas entram na imposição de mãos, porque a imposição tem lá terapias de imposição de mãos, porque tem várias linhas, se trabalha a energia pelas mãos. Nós temos a terapia, por exemplo, a apiterapia, que é baseada no mel e nas coisas, nos produtos de origem da abelha. É um tipo de terapia. Quando a gente fala da cromoterapia, que é o trabalho das cores, trabalhada essa questão do bem-estar, alinhamento de chakras, é outra terapia. A musicoterapia, que é mais conhecida, mas que nem sempre as pessoas entendem como se utiliza, em que momento se utiliza. Então, a musicoterapia é uma terapia. A aromaterapia é hoje uma prática que está no auge, porque se percebeu que cabe em qualquer lugar. Se as pessoas têm ali uma planta trazendo o efeito do seu benefício num ambiente, você pode tratar de forma subliminar muitas pessoas. O uso dos óleos essenciais, que são a origem das plantas, né? Das plantas medicinais. O que mais nós temos? As danças, que também entraram como práticas integrativas, que são danças circulares, que traz esse benefício energético. Então, hoje nós temos, entrou mais duas, de 29 a 31 práticas. Entra também a questão da antroposofia, que são linhas antroposóficas que trabalham. Então, é muita prática. Eu vou dizer para você que nem eu conheço todos os desdobramentos, né? A biorressonância, que hoje também é muito utilizado. Tudo isso é prática integrativa e complementar. Então, é um mundo bem vasto. Na hora de escolher um terapeuta, né? A gente vê assim que com o crescimento e esse respaldo legal, aumentou o número de pessoas oferecendo e fazendo, né, essas práticas. Como a pessoa deve escolher ou observar que tipo de características ou até de informações ela deve saber, até para saber que ela está indo, né, ser cuidada, né, para uma pessoa que realmente esteja bem formada, esteja fazendo um trabalho real de terapia, porque também, infelizmente, existe, né, o charlatanismo. Como em todas, né, as áreas, todas as né? áreas, claro. Como tem aí, a gente vê aí os próprios conselhos, né? Odontologia, pegando gente, arrancando dente aí no interior sem ser formado. Então, assim, como se respaldar para escolher um bom terapeuta? Tá, eu falo que existe dois lados aí, Lídice. Primeiro, as empresas que contratam terapeutas precisam ter consciência de que precisam pedir a ele a sua documentação. Qual que é a documentação que hoje um terapeuta ligado ao sindicato, e o nosso sindicato é ligado à Federação Nacional, que é a FEBRAT, porque se ele sair daqui, ele pode atuar em outras regiões do Brasil apresentando a sua carteirinha. Então, nós temos uma carteira que é renovada anualmente, está lá. Porque se alguma coisa acontecer nesse período e essa pessoa tiver algum tipo de problema, a carteira dele não vai ser renovada. Então, ele não tem mais. Então, com essa carteira, vem também o que a gente chama de um alvará, entre aspas, que o sindicato dá, dizendo que essa pessoa está apta a atender, que ele atendeu os requisitos que o sindicato pede, que é a carga horária necessária, a documentação. Então, o que eu vejo hoje que acontece, assim, nós temos sim, já tivemos 3 casos de terapeutas acusados de procedimento inadequado e eles procuram um sindicato para saber se esse terapeuta é sindicalizado. Então, se ele é sindicalizado, aí o sindicato vai fazer tudo que é necessário ser feito legalmente para tomar as providências. Se ele não é, a gente não tem o que fazer. Então, eu digo que eu vejo hoje as empresas contratando terapeutas, mesmo para assim, vai fazer lá dentro, ou vai atender, clínicas contratam terapeutas para atender a sua clientela. Mas eu pergunto se
pediram a documentação, porque às vezes a pessoa está lá fazendo, ela não tem a carteirinha de sindicato, né? Não tem nada que dá esse aval. E as pessoas, nós tivemos pessoas do interior que ligam, que são as pessoas mais antenadas com tantos problemas que têm acontecido, que ligam perguntando, olha, na minha cidade tem um terapeuta assim, 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 ele me disse que é sindicalizado, eu quero saber se realmente ele é. E aí a gente dá a devolutiva, não, ele é adimplente, está tudo em ordem. Então, as pessoas já estão começando a despertar, e a gente tem que fazer isso mesmo, porque só dizer que sabe fazer não dá essa segurança. E por isso que às vezes a gente tem tantos problemas, né? Mesmo tomando cuidado, já se tem. Então a gente tem que buscar saber, você pertence a algum grupo do seu trabalho? Você é sindicalizado, né? E não para forçar, mas para garantir ao cliente essa segurança. Qualquer pessoa pode ser terapeuta? Como se formar? Que tipos, existe um mínimo, digamos, de curso, de formação para cada área? Nós tivemos nos últimos, eu diria, nos últimos 3 anos, uma migração, sempre houve migração de outras profissões para ser terapeuta. Eu falo que você não precisa largar a outra profissão, você pode agregar, né, a outra profissão. Como no meu caso, como fono. Você deixou de ser fono para ser terapeuta. Não, eu sou terapeuta para ajudar dentro do processo de fono. Então, você pode trabalhar isso junto. Existe sim. Os cursos, a exigência, é claro que isso tudo ainda está em tramitação em Brasília. Muita discussão a gente tem sobre carga horária, sobre a partir de agora como vai ser essa formação acadêmica ou coisa assim. Mas a pessoa precisa ter um curso base de no mínimo 180 horas. A gente não tem como aceitar aqueles cursos que um é 15, outro é 10, outro é 2, você entendeu? Sim. Então, um curso só com essa carga horária essa base mínima. De carga horária. Que tenha uma continuidade, então, né? Isso. Porque dentro dessa, ele vai se sindicalizar com esta carga horária mínima de 180, que a gente acha que até é baixa ainda quando fala em formação, e depois ele vai agregar as outras terapias que são de pequenas horas, ele pode agregar, mas a gente não pode fazer somatória de pequenas carga horária, e porque não dá respaldo, entendeu? 180 a gente até aceita porque a gente entendeu que já é uma carga horária onde a pessoa precisou atuar mais, debruçar sobre o assunto, né? Teve um acompanhamento. Então, esse é o mínimo por hora, porque está se discutindo sobre carga horária. Hoje a gente já vê, por exemplo, já tem especialização em práticas integrativas e complementares. Então, a pessoa pode fazer uma especialização, tá ali dentro da carga horária e se tornar um sindicalizado. Às vezes, eles me passam alguns tipos de situações e a gente, claro que o nosso desejo é que todos os terapeutas sejam sindicalizados, né? Mas tem uns que a gente tem que falar não por conta dessa exigência. Porque se a gente fala assim aqui, quando isso chega lá na federação, vai dar problema. Então a gente tem que agir de acordo com essa determinação. E na verdade, assim, como toda profissão, para você lidar, principalmente nas áreas de saúde, lidar com o ser humano, você tem que ter um mínimo de formação, de estrutura de estudo, aí é investimento, né? Sim, e aí a gente vê as várias áreas de medicina, que há cursos caríssimos para você se especializar em algo ali, né? Um ortopedista para especializar num ombro, ele vai fazendo 2 anos digamos, de especialização nisso. Então, agora você citou no começo o reconhecimento, né, pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, falando um pouco dessa estrutura hoje que nós temos e deveríamos ter, né? O que seria o ideal e como é que o que seria preciso, por exemplo, aqui no estado, para se oferecer essas práticas, essas terapias de uma forma mais ampla mesmo, para a população, gratuita. A gente sabe que já existe aqui em Cuiabá, né? Alguns lugares que oferecem, alguns movimentos, né? O que precisa para estender isso, Sônia? Então, se a gente for falar na gestão pública, o ideal seria que o governo do estado sancionasse uma lei que convidasse os municípios
a criarem as suas leis, porque já tem alguns municípios que têm essa lei. Essa lei é o quê? Designa lá no LOA, quando começa, no início, já uma verba direcionada para as práticas integrativas e complementares, né? Tem uma verba específica para isso. Por exemplo, hoje a gente sabe que em Cuiabá tem aquele movimento lá no Horto que o pessoal faz. Sim, Então, quem encabeça aquilo lá já são funcionários públicos e daí outros profissionais que vão e que tem lá um valor simbólico que eles trabalham. Então, o ideal seria que cada município tenha a sua lei determinada e designada, porque Porto Alegre, eles fazem isso lá com muita precisão. Os municípios contratam alguns profissionais terapeutas que continuam atendendo nos seus consultórios, né, nos seus espaços. E quando a pessoa faz a entrada lá no CAPS ou em algum lugar, né, a entrada no básico, para dizer o que ela necessita fazer, ela recebe um encaminhamento para o profissional. Então, ela vai até o profissional, seja qual for a prática que ela for encaminhada. Então, é um modelo muito legal, porque os profissionais continuam atuando na sua área, mas também estão disponíveis para atender o setor público. Pelo SUS. E aí gratuitamente. Isso. Né? Ah, que interessante. Então, então a proposta é criar disponibilidade de verbas, de recursos para os municípios poderem contratar terapeutas, é isso? Isso, para poder fazer essa rede de fato funcionar. Porque hoje a gente vê esse movimento das terapias em todo lugar. Sim. Mas assim, há alguém que lá na secretaria faz, há alguém que não pode ser visto assim. Uma vez que já foi reconhecido pelo SUS, pelo Ministério, já foi colocado no SUS, isso precisa tomar um corpo real como qualquer outra prática na área da saúde, né? E por isso a prioridade que o Ministério está dando de formar os funcionários, tem cursos gratuitos para os funcionários públicos das práticas integrativas. Porque eles estão pensando vamos já ensinar esse povo a trabalhar para eles começarem também a fazer, né? Existe algum município que abre, por exemplo, vaga em concurso para terapeuta? Já houve ou é também um sonho aí? É um sonho, é um encaminhamento que precisa ser feito. Porque hoje é o contrário, né? Hoje se abre vaga para outras profissões e depois até encaminham esse funcionário que tem experiência para as práticas integrativas. Então, as práticas integrativas, os nossos terapeutas precisam ser contratados assim como são contratados fonoaudiólogos, psicólogos, eles precisam estar junto nessa concorrência, né? Porque nós temos terapeutas que são só terapeutas, entendeu? E nós temos, às vezes, por exemplo, psicólogos que, quando foram para as práticas integrativas, se apaixonaram e viram um recurso mais amplo, que eles deixam e vão para as práticas. Então, ainda existe um ranço, que eu falo, dos conselhos, por exemplo, a psicologia, que fala assim, eu sei porque a minha filha é psicóloga, não pode, porque na psicologia não pode falar sobre isso, não pode usar essa prática, porque não permite. Mas eu falo, gente, nós estamos falando de bem-estar humano e para isso não existe limite de dizer até aqui pode, até ali não pode. Aquilo que você conseguir tirar, aquilo que você conseguir proporcionar ao seu cliente de bem-estar, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, a gente não tem que ficar fazendo essa briga. E aí, o que acontece? Acaba psicólogos muito bons que poderiam associar, saem da psicologia e ficam atuando nas práticas, porque elas conseguem ver o resultado disso, né? Então, a psicologia, ela pode andar junto, não precisa brigar. Verdade, eu já vi isso daí também, já tive, tem uma amiga assim de adolescência que consegue conciliar com muita briga, né? Porque ela fala, não, eu tenho essa liberdade, eu preciso usar, né? Porque tem coisas que na terapia não pega, o jeito que ela fala, não pega, mas pega aqui. Exato. Então, e aí, por que não usar, né? Bom, Sônia, assim, eu acho que eu sei que a gente teria muito mais o que falar, né? Mas eu queria primeiro saber também, antes de encerrar, saber um pouco de você. Como é que você foi
parar nesse mundo, né? De terapias. Você falou, você é fonoaudióloga, a gente te conhece também muito pelo trabalho do coral, né? Da música. Mas assim, a sua experiência pessoal, um pouco do que você já usou, do que você utiliza para você e onde as pessoas podem te achar, tanto como fonoaudióloga como terapeuta, né? Como que elas podem te procurar, redes sociais, seus contatos, para a gente encerrar. Ok. Então, quando as pessoas dizem você buscou a terapia, na verdade eu falo que na fonoaudiologia eu trabalho com pessoas que vêm com muitas dificuldades. Às vezes medo de se expressar, às vezes insegurança no seu contexto de vida. Tudo isso, quando a pessoa vai comunicar, ela traz tudo isso. E aí quando elas vão lá e buscam e acham que uma fono pode resolver. Então a fono ela pode resolver a questão técnica, mas se a fono não tiver um olhar mais amplo desse ser humano, ela vai ficar fazendo ele perder tempo e você também frustrar-se porque não tem resultado. Então foi a fonoaudiologia e os meus pacientes de fono que me levaram a perceber que eu precisava entender mais sobre possibilidades para ajudá-los. Então eu fui para as práticas integrativas com esta visão. Interessante. E aí acabei indo para outras áreas, fiz pesquisas, viajei por alguns países, México, África, para buscar plantas, que na época eram plantas, né, que eles usavam para o benefício do ser humano. Por isso que eu sou tão apaixonada, que eu falo com os óleos essenciais, porque eu falo que agora eu tenho plantas do mundo inteiro ao meu dispor. Um vidrinho, né? E antes eu tinha que viajar. Então, o que me levou às práticas integrativas complementares não foi dizer assim, agora eu quero ser terapeuta. Não. Foi a minha profissão mesmo. Eu continuo hoje sendo uma fonoaudióloga, mas eu fiz especialização em psicanálise, eu fiz especialização em práticas integrativas complementares, porque eu preciso ter elementos para ajudar esses diferentes perfis de pacientes que eu recebo. E eu vou dizer para você que foi assim, anos-luz, porque quando você detecta e resolve primeiro a questão que tem que ser resolvida, seja no sentido emocional, traumático, aí sim. Aí quando você vai para a técnica, a coisa flui muito rápido, entende? Então eu não me satisfiz com a fonoaudiologia técnica sem esse olhar mais amplo do ser humano. Então por isso eu digo hoje que eu sou uma fonoaudióloga terapeuta dentro dessas práticas. E quando o pessoal fala, e a música? Gente, mas que é coisa mais terapêutica do que música? Então, o Coral Mato Grosso ele já tem 30 anos de estrada, a gente continua mantendo, e se mantém é porque realmente há uma energia boa ali que congrega com todo mundo. Tudo que for bom e leve, a gente deve buscar. E as práticas integrativas complementares, elas existem para isso, para trazer leveza para a vida. Ah, que bom. Onde encontrar você? Então, meu Instagram é Sônia Mazeto, com 2 T's, né? O nosso trabalho nessa área mais ampla da aromaterapia é essência, no Instagram, essência.daterra. E o meu consultório, eu sou várzea grandense, atuo lá em Várzea Grande. E meu consultório é uma mistura de lugares de música, também trabalho com a musicoterapia, uma especialização. Então vai depender muito da necessidade de cada ser, né? Mas eu estou aí à disposição para o que for necessário para ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve. Tá ótimo, muito obrigada novamente. Eu que fico grata, é muito importante esse espaço para que a gente possa levar para a população esse conhecimento, porque às vezes eles nem sabem que existe um sindicato que congrega esses valores dos terapeutas, né? Justamente, essa era a nossa intenção, obrigada. A gente conversou então com a Sônia Mazeto, presidente do Sindicato dos Terapeutas de Mato Grosso. Então procure lá no Instagram, @SôniaMazeto, com 2 T's, ou @essência.daterra. E
peço a você, ajude a divulgar essa entrevista, para que as pessoas também tenham essa consciência de buscar os terapeutas, de buscar a regulamentação, de buscar informações do sindicato, empresas que estiverem nos assistindo, quiserem fazer um trabalho integrativo aí com seus colaboradores, com seus clientes, busquem informação, né? Vamos, já que existe aí, tem muito caminho a andar, como a Sônia falou aqui, mas existe já uma regulamentação, uma normatização, e existe essa organização via sindicato. Então, eu peço a você, curta e compartilhe e vamos procurar terapia, gente. Obrigada pela audiência, até a próxima.